A paz de Cristo para todos. Que bom que podemos nos encontrar, mesmo estando em lugares diferentes, para compartilhar da palavra de Jesus. Nesse tempo difícil, mas nenhum tempo é tão difícil que não possamos transmitir a palavra do Senhor. E eu quero enfatizar um assunto que vai nos nortear durante esse tempo em culto nos lares. Eu estou aqui com minha família também, na cozinha da minha casa, e eu quero que você acompanhe comigo o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu quero me concentrar numa palavra de Jesus que vai ser o tema da nossa leituras daqui para frente. Ele disse assim, quando ele falou com Pedro: também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é uma promessa de quem? Nesses tempos difíceis, a gente tem que lembrar daquele que fez essa promessa e que é real, verdadeira até hoje. Em nenhum momento, por maior que fosse a crise, a igreja de Jesus prevaleceu. Não importa o momento. Vamos apenas pensar. Qual foi a promessa que ele fez? Eu edificarei a minha igreja. Essa igreja está sedimentada, sustentada e firmada nessa pessoa divina, Jesus. E a promessa é tão verdadeira que ela enfrentou o tempo e todas as adversidades. Vamos nos lembrar de alguma. Quando Jesus fez essa promessa, falando com Pedro, o grupo dele era um pequeno grupo, um punhado de pessoas, sem instrução, sem poder econômico, nenhuma perspectiva que pudesse prevalecer. Mas foi através de Jesus que a igreja venceu todas as barreiras. Se não, vejamos a primeira, quando Jesus morreu, o seu líder mor, os próprios discípulos ficaram desesperados, se esconderam, mas Jesus apareceu vivo, ressurreto. Ele que disse: eu edificarei a minha igreja. E a partir de então, ele novamente toma a frente contra todos os poderes religiosos do judaísmo que mataram a Jesus e não esperavam que o seu segmento, os seus discípulos, a sua proposta fosse crescer mais ainda. Mataram Jesus, mas ele vive e a igreja dele venceu. E até mesmo o maior perseguidor, pensem nisso, o maior perseguidor do cristianismo, depois da morte de Jesus, Saulo de Tarso, ele mesmo foi convertido e se tornou o maior pregador. Veja a virada. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Nem a morte de Jesus, nem o inferno, nem as portas do Hades prevaleceram contra a igreja, seja qual for a situação. Depois se levantou a fúria de um grande império chamado Roma. Anos se passaram, perseguição e mais perseguição. A igreja não tinha prédio. É bom que a gente lembre isso nesses tempos difíceis. Se reuniam em casas ou até mesmo em lugares secretos. Alguns reconhecem que eles se reuniram até na perseguição em cavernas, mas a promessa de Jesus sempre prevaleceu. Eu edificarei a minha igreja. Em casas, em lugares
pequenos, em lugares secretos, a igreja do Senhor se espalhou, ao ponto de que o próprio Império Romano se rendeu ao seu avanço. Amém. Constantino, o imperador, quer se converter ou não, eu não discuto isso, ele se rendeu com todo o império, a força do maior império que já foi levantado nesta terra, o império de Jesus. A igreja do Senhor prevaleceu. Nós vamos enfrentar juntos com o nosso comandante, o nosso general, Jesus, mais uma batalha. E essa batalha será vencida do mesmo jeito, pela fé na promessa do nosso Senhor e Salvador. A igreja, de certa forma, é um exército que se organiza nesse mundo para o bem, para levar a mensagem, a palavra que jamais foi impedida com o tempo. Que nós possamos lembrar disso nessas horas difíceis. Alguns até estão louvando das suas sacadas, das suas varandas, e através dessa situação estão proclamando o nome de Jesus. Nada pode impedir o avanço da igreja. E sabe o que é mais interessante? É que toda situação difícil, adversa, em toda a história, a igreja saiu mais forte, mais fortalecida, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Você, meu irmão, minha irmã, não se atemorize. Nós temos a maior promessa e a maior pessoa que já venceu e nos fez mais do que vencedores. Nada pode impedir a nossa vitória em Cristo Jesus. Ele já conquistou na cruz a nossa vitória. Que nós possamos vivê-la e sair mais forte dessa situação, para que a igreja do Senhor continue prevalecendo em cima da sua promessa. Guarde isso no coração e passe mais um bom dia de culto com a sua família, onde você estiver, ou até só. Faça o seu culto a Deus e comemore essa vitória. Em nome de Jesus, amém.